Olá, eu sou o Bruno Marques e estou no É o Carvalho, meus ouvintes, take 1. A gravar! É o Carvalho, senhores ouvintes. Olá a todos, bem-vindos para o É o Carvalho, senhores ouvintes, segundo episódio. Sendo este um podcast meu, significa que há aldrabice da boa. Ou seja, tinha prometido que no segundo episódio iríamos cá ter o homem que, nos seus vastos contactos no números de telemóvel, tem, por exemplo, o do Tony Carreira. Tal não foi possível de todo, mas mesmo assim arranjamos um convidado, e dos bons. Escritores, jornalista e atualmente é assessor de imprensa na Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão. Chama-se Bruno Marques, nasceu em 1982, portanto, um bom ano. Já não sei se já tinha dito isto. 15 de setembro é a sua data de aniversário, portanto, se porventura quiserem oferecer prendas, já sabem, 15 de setembro de 1982. Bruno, obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigado, eu. É aceito ou aceitado? Por acaso eu tenho dúvidas nisso. Mas eu acho que é aceito. Aceitado. Aceitado. Eu geralmente utilizo o aceito, mas é aceitado. Portanto, automaticamente, se estivermos aqui, por exemplo, a assistir a este nosso podcast, a Sofia Silva... Ou professores portugueses, é preciso vamos ter... com toda a certeza... não vai ser fácil isto. Bom, enfim, bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Todos os meus podcasts eu começo sempre com uma pergunta, algo, como é que eu ia dizer, deixar o convidado não à vontade, mas desconfortável. Okay. Contigo é difícil, porquê? Porque tu és uma espécie de, como é que eu ia dizer isto, o rapaz direitinho, certinho. O que na escola nós chamávamos de totó. Mas não é... Mas nunca fui muito, sabes? Conta-me esse teu início de percurso de vida. Onde é que estudaste? Olha, eu estudei com muito orgulho no Externato Delfim Ferreira. Estive no Externato durante 13 anos da minha vida, portanto, desde a pré-primária até ao 12º ano. E é um percurso do qual eu me orgulho bastante, porque o Externato diz muito, e se não dissesse, até não estaria neste momento não estou sozinho, a desenvolver um projeto que se chama EDF o Livro, que é um livro que vai contar a história do Externato, que como sabes, já está extinto, ou seja, já não existe. E então eu orgulho-me muito desse percurso no Externato. E foram 13 anos espetaculares e foi aí que eu comecei, que eu despontei para a escrita e que decidi que queria ser jornalista desportivo e consegui essa faceta e pronto. Não eras o ranhoso da turma? Não. Nem não o totó? Não era ranhoso, aliás eu nunca tive essa faceta de ranhoso e de ser muito problemático, e totó também não. Não, nem de todo. Portanto, eras um espigadote já. Sim, não tanto espigadote. Eras bom aluno? Pergunto. Sim, bom aluno. Gostava, claro, como é óbvio, de português, de história, geografia, matemática nunca foi muito a minha onda, mas sempre tive boas notas. Mas sem estudar muito, porque eu era daqueles que estudava só na véspera. Costuma-se dizer que não se deve estudar na véspera, mas eu era daqueles que estudava na véspera. Era mesmo... Sim, e também não estava assim muito atento nas aulas. Geralmente gostava de conversar, era falador e, portanto, estava sempre um bocadinho distraído, mas o que é certo é que conseguia ter boas notas sem fazer assim muito esforço, mas pronto, se calhar tinha alguma queda. Há um choque grande quando sais do Externato, o salto da dita escola normal para a faculdade. Tu és licenciado em Comunicação Social na Universidade do Minho. Há aqui um choque grande, não? Por acaso não. Claro que é sempre aquele impacto e aquela mudança muito, muito grande, não é? Porque passar de um sítio pequeno, de uma escola que, apesar de ter muitos alunos, não era propriamente uma escola com grande dimensão, e portanto passar de um ambiente em que toda a gente se conhecia, professores, alunos, praticamente, e depois também do tempo todo que eu passei no Externato, era normal que conhecesse muita gente, não é? Passar para um ambiente completamente estranho, 3 vezes maior ou 4 vezes maior, com muito mais gente, cheguei a pensar que o salto poderia ser assim maior do que as pernas e ser problemático, mas sem dúvida que... Safaste. Sim. E eu costumo dizer que eu tenho tido sorte com as pessoas que eu vou encontrando nas diferentes etapas da minha vida, e acho que essas pessoas que eu tenho encontrado têm, de alguma forma, facilitado as coisas, porque as adaptações aos novos sítios, aos novos locais, têm sido fáceis, têm sido boas, e
pronto, se eu tenho aquela ligação sentimental com o externato, com a Universidade do Minho também ficou aquela ligação especial, porque por causa das pessoas que conheci, por causa do curso em si, que era o curso que eu queria e que eu sempre tentei, e tudo aquilo que eu pensava, ou seja, cumpriu-se com o curso de Comunicação Social e consegui atingir aquele objetivo que era o sonho, digamos assim, que era o fazer jornalismo desportivo, ou seja, consegui chegar e cumprir essa etapa e, ou seja, esse percurso no externato e depois na Universidade do Minho que me fez chegar ao cumprir desse sonho. Conseguiste entrar, ou melhor, conseguiu entrar em ti um bicho, que é um bicho que entrou em mim também já há mais de 20 anos, que é o da rádio. Assim, não é? costuma-se falar muito nesse bichinho da rádio, não se fala tanto na escrita, na parte da escrita, não se fala muito nisso, mas na rádio fala sempre naquele bichinho. Entrou em ti? Entrou, mas foi daquelas coisas assim inesperadas e que eu pelo menos nunca tinha pensado em fazer rádio, porque eu sempre gostei de escrever, mais ou menos desde os 14, 15 anos que eu gostava de escrever, e então gostava de desporto e dizia sempre que queria ser jornalista e juntar o jornalismo ao desporto, jornalista desportivo. E a paixão sempre foi a escrita, ou seja, sempre foi a imprensa, escrever em jornais, sempre foi a minha grande paixão, era essa. E a televisão e a rádio não tinham aquele apelo em mim que eu achasse que iria fazer algum dia. Mas depois de concluído o curso e depois de iniciar na Editav, no caso no Jornal Opinião Pública, na rádio digital, ou seja, ao entrar na Editav, na empresa, portanto, eu não podia só fazer escrita, não é? Como a empresa tinha 2 órgãos de comunicação social, depois tinha um terceiro que foi a televisão, e as coisas acabaram por acontecer um bocadinho por acaso, não é? E por ter de ser. E o que é certo é que depois de começar a fazer a rádio, o bichinho fica. Entrou. Fica. Mas eu acho que há pessoas que funcionam um bocadinho ao contrário, que é sentirem o apelo, como eu sentia se calhar pela escrita, sentirem o apelo também de fazerem rádio ou de fazerem televisão. A mim foi um bocadinho ao contrário, ou seja, eu experimentei e comecei a gostar e depois sim, eu acho que tenho esse bichinho que pronto, que de vez em quando... Tens saudades? Tenho muitas saudades de fazer jornalismo, não só o escrito como também na rádio. Lá está, por causa desse bichinho. O que é certo é que eu nunca tive esse apelo, ou seja, se me perguntares, eu sou uma pessoa muito mais de bastidores, de ficar atrás da câmara e não à frente da câmara, ou não dar a voz, escrever sim, ok, mas é uma coisa mais impessoal, se calhar, assim, mais indireta, porque não estás em contacto com o leitor. Na rádio também não estás muito, não é? Porque estás a falar, mas também não estás a ver quem te está a ouvir. Na televisão é igual. Costuma dizer-se nós somos uns malucos. Pronto, exato. Mas, ou seja, na televisão tu tens que dar a tua cara, tens que aparecer, a falar, e as pessoas estão-te a ver a falar, não é? E entram-te na tua intimidade, entre aspas. Pronto, é sim, diferente. Eu não sou, o meu perfil, digamos assim, não é bem esse. Ou seja, eu... És muito mais low profile. Sim, low profile, muito mais de bastidores, de trabalhar nos bastidores, do que dar a cara e do que aparecer. Mas acho que com o tempo, se calhar, já me comecei a habituar um bocadinho a essa faceta, até porque escrevendo livros, não é? Depois também falta o contacto com o leitor. Tens que depois de escrever, não podes só escrever e editar um livro, tens que depois contactar com os teus leitores e ir apresentar o livro e falar com eles, portanto também faz parte, essa parte do aparecer está inerente a tudo isso, não é? Mas não é uma parte que tu, francamente, não gostas? Sim. Para mim o ideal é mesmo uma folha de papel, uma canetinha e escrever na folha ou no computador, estar ali sozinho, no silêncio, inspirado ou não, mas é mais a minha onda é mais essa, sem dúvida. Foste editor de desporto, já aqui o dissemos, apaixonado por futebol, simpatizante do Futebol Clube do Porto, adepto do Futebol Clube de Famalicão. Sócio do Famalicão. E é importante distinguir as duas coisas, já por isso que a escola está aqui, Exato. está cá o speaker e um sócio. É sério, com lugar anual. Não, com cotas pagas, não há H. Brincadeira. E com um terrível, acho que não vou dizer aqui nenhuma asneira, um terrível pé direito. E eu que o diga, porque o gordo vai à baliza e já defrontei o Bruno Marques algumas vezes. Esse pé direito continua afinado ainda? Não sei, porque desde há algum tempo que eu não jogo futebol. Deixei de... Eu tenho um lema que é deixar de praticar alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa quando estou no topo das minhas capacidades, ou seja, não ter uma saída decadente, percebes? Então, enquanto eu tinha essas qualidades e enquanto conseguia demonstrá-las, ou seja, fiz isso, não é? E optei por deixar um bocadinho de lado enquanto estava na plenitude das minhas capacidades para sair em grande, que assim a imagem que as pessoas têm é essa que tu tens, que é, tinhas um grande pé direito, jogavas muito...
pronto, então eu parei de jogar, agora opto por um desporto mais individual, que é correr, que ainda há pouco falávamos que... E podes confidenciar, o Bruno fez... Que nervos, 1000 km a correr neste ano que está... Este o ano terminou agora. Consegui bater o meu recorde, porque estava em 900 o ano passado, 800 no ano anterior e este ano já vou com 1000. E tenciono amanhã a dar mais uns 20 km ao recorde, ou seja, acrescentar mais uns 20, portanto 1000 e alguma coisa vai ser o recorde deste ano da corrida. Mas, ou seja, deixei de jogar futebol de 7, futsal, para dedicar-me só à corrida, porque agora é uma coisa mais individual, ninguém vê, ninguém sabe se eu corro bem ou se corro mal. E, portanto, isso aí em grande do futebol, porque realmente deixei de praticar. Como é que é o Bruno como adepto? Não quero saber como simpatizante do Futebol Clube do Porto, acredito que, para mal dos meus pecados, tenhas bastantes felicidades. Sinceramente, eu agora... Vais mais ao estádio? Sim, ao vou estádio ver os jogos praticamente Gostas? todos do Famalicão. E pronto, isso é um adepto normal, daqueles que insulta quando tem que insultar Portanto, o árbitro, os o jogadores. Bruninho dos bastidores, o rapaz que gosta Calmo, de escrever, sim, diz uns impropérios. Sim. Portanto, acho que isso faz parte, Filha de não é? uma meretriz, essas coisas. Sim, acho que isso faz parte, quer dizer, também estar ali sentado no estádio, assim, calmamente a ver o jogo, também não pode ser, não é? Portanto... Eu no outro dia falava com um amigo e ele confidenciava-me isso, sendo uma pessoa que está diretamente ligada ao futebol, que o futebol faz parte. Essas coisas de irmos ao estádio e dizermos os impropérios faz parte, porque para a marca... É a libertação, não é? É uma forma de libertação. Já é o não é? nosso dia-a-dia, não é? E confesso que tenho muita vontade, quando te vejo passar lá em baixo, dizer Nuno, aquece, vais entrar. Mas seguro-me um bocado, porque depois tem muita gente. Não. E não pode ser. Não pode ser. Olha, onde é que entra aqui o livro? Nós temos aqui, até curiosamente, o último, os 45 segundos, que é um livro que anda aqui paredes meias entre histórias verdadeiras e ficção, até os 2 pilotos que morrem, portanto... Estou a ver que leste. Não, por acaso andei foi só investigar. a parte final. Mas por acaso ainda não li, também confesso aqui. Okay. Mas informei-me, como é lógico, para estar à altura para te fazer as perguntas. E como é que entra esta coisa da escrita aqui no meio disto tudo? E depois, não esquecendo aqui, antes de te passar a bola por completo, que foi uma coisa que eu fiz durante alguns anos com muito prazer, deixa-me dizer desde já, nós fizemos tardes esportivas com 5 relatos ao mesmo tempo na altura. E é uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem, quem nunca fez rádio, que para mim era muito interessante, que era eu estar no estádio e a única voz, ou seja, com os auscultadores, não é? A única voz que eu ouvia era da pessoa que estava no estúdio. E era muito interessante, era quando davas aquelas indicações, olha, agora vais entrar daqui um bocadinho, prepara-te que eu vou para aí, está bem? E essa voz é quase como uma voz tipo interior que está a falar connosco, a dizer, olha, prepara-te, vais entrar e tipo, estás ali uma coisa agradável que eu sempre apreciei e realmente fizemos muitas tardes esportivas e era ótimo ter a tua voz a dar indicações nos outros. Como é que entra aqui a questão da escrita? E separando esta questão já sabemos do teu gosto por escrever, como é lógico, mas uma coisa é nós escrevermos num jornal e outra é escrevermos um livro, não é? Portanto, claro, não sei se filhos já tens, mas não sei se já plantaste a árvore, portanto a coisa está praticamente resolvida. Está feito, já posso ir. E depois, curiosamente, é que estes 45 segundos e depois ainda há livros infantis aqui no meio disto tudo. Onde é que se vai buscar esta capacidade de dividir as águas, não é? Sim, assim, na minha vida tem acontecido tudo um bocadinho sem grande esforço, seja de forma natural, sem grande planeamento, e as coisas têm acontecido de uma forma muito, muito natural. A parte que é o essencial e que é o começo é a parte de eu gostar de escrever, que descobri desde os meus, como disse há pouco, desde os meus 14, 15 anos que descobri que gostava de escrever. E depois é aquele processo que eu acho que é um bocadinho normal, que é começar a escrever no jornal da escola. Quando começas a escrever de forma pública tens ainda aquele medo da crítica e daquilo que os leitores vão achar daquilo que tu escreves. Portanto, uma coisa é que tu estás a escrever para ti num diário ou numa coisa qualquer que guardas na gaveta e é teu, está ali guardado, ninguém lê. E depois outra coisa é começar a escrever de forma pública, como foi o caso de começar a escrever no jornal da escola e de começar a ver os meus artigos publicados e ter aquele receio inicial de o que é que as pessoas iriam achar e estar preparado para... Voltaste a sentir isto quando publicaste o teu primeiro artigo, por exemplo, no jornal? Acho que sinto sempre isso um bocado quando publico alguma coisa, de mas saber o que é que as pessoas... Mas alguma coisa corra menos bem? Não.
Nem é tanto a crítica, é tentar perceber se aquilo que eu escrevi, a forma como eu escrevi, se a mensagem chega ao outro lado, ou se aquilo que eu senti, aquilo que eu tentei transmitir na escrita, se aquilo chega ao leitor e se eles vão de alguma forma, se eu vou de alguma forma conseguir atingir o objetivo da minha escrita. Okay? E deixar o leitor a pensar, também já ouvi isso teu. Sim, isso sim. Eu gosto de fazer com que as pessoas leiam alguma coisa minha e que fiquem a pensar e que aquilo mexa de alguma forma com elas, ou seja, esse poder de tu escreveres e depois alguém à distância ler e sentir alguma coisa ou mexer alguma coisa com a pessoa, acho que isso é o objetivo supremo de qualquer escritor, é conseguir ter esse poder de mexer com as pessoas sem estar frente a frente com elas, sem estar a falar com elas diretamente. Pronto, e então, voltando um bocadinho atrás, o processo começou assim. Eu comecei por escrever no jornal da escola, comecei a escrever regularmente e depois, com as decisões que eu fui tomando de querer seguir jornalismo, de querer seguir comunicação social, acaba por ser um bocadinho natural. Cheguei à universidade também, continuei a escrever em jornais universitários, depois surgiu a oportunidade de fazer ainda a estudar na Universidade do Minho, de trabalhar com a Editava Multimédia, de começar a acompanhar primeiramente jogos de futsal da Arca e do FAC, acompanhar o campeonato de futsal, fazer o acompanhamento, ou seja, só com intervenções em direto na rádio, mas depois a escrever as crónicas dos jogos de futsal, que era o que eu gostava, ou seja, mas para conseguir escrever as crónicas tinha que, entre aspas, levar com o facto de ter que falar para a rádio, não é? Que era uma coisa a qual que não estava preparado, nem me sentia tão à vontade, mas que depois aos poucos as coisas foram... Lá está, foi nascendo o tal bichinho e gostando daquilo que fazia também na parte da rádio e pronto, e continuava a escrever poemas que guardava na gaveta, pequenos textos, pequenas crónicas, e o primeiro livro, O Adeus e Até Já, surge precisamente com esses pequenos textos todos que estavam escritos, uma reunião desses textos, desses poemas, e serem publicados também, e ser o meu primeiro livro publicado, salvo erro, em 2012. Ok, 2012. E custa 12,95€ na UC. Pronto. Foi o meu primeiro livro, foi o Adeus e Até Já, que não é uma história, mas é um conjunto de textos que eu fui escrevendo e de poemas que eu tinha escrito. Ou seja, que resolvi tirar da gaveta e publicá-los em livro e partilhá-los com as pessoas, porque... Que é uma entrada no mundo dos livros algo complexa, porque escrever poesia não é qualquer coisa que seja muito fácil, eu acredito. Não é fácil, requer uma preparação e uma inspiração diferente da escrita, do outro tipo de escrita. Mas, ou seja, foi um bocadinho por acaso, ou seja, surgiu a oportunidade de juntar esses textos e de os publicar, e então surgiu o meu primeiro livro. E depois surgiram os contos infantis também, assim, sem eu estar muito à espera. A minha curiosidade, e quem nos está a ver nesta altura e ouvir, é perceber como é que se sai de uma construção poética, não é? E se entra numa construção infantil, é que não tem nada a ver. Eu acho que quem gosta de escrever, como é o meu caso, gosta de desafios. Eu associei... E é tudo um bocadinho com isso, com desafios. Eu não sei se tem a ver com isso. O facto de ter sido pai na altura ajudou, não ajudou? Sim, também tem um bocadinho a ver. No caso do meu primeiro livro, no caso do meu primeiro livro infantil, foi um desafio lançado pela Cruz Vermelha Portuguesa, pela delegação da Trofa, que tinha umas ilustrações sobre liberdade, ou seja, num tema que eles tinham tratado, e queriam editar aquilo em livro e tinham umas ilustrações e precisavam de um texto e de uma história. E o Pássaro das Cores surgiu dessa forma, um bocadinho se calhar ao contrário do que deve ser o normal de um livro infantil, que primeiro tu escreves a história e depois alguém ilustra. No caso do Pássaro das Cores tínhamos as ilustrações, com uma ilustradora que tinha feito um trabalho para a Cruz Vermelha sobre um tema que era sobre a liberdade, e depois eu desenvolvi a história com base naquelas ilustrações, e então saiu o Pássaro das Cores, ou seja, foi uma coisa que surgiu assim do nada, porque sabiam que eu gostava de escrever, propuseram-me o desafio, o projeto, e eu escrevi e editei. Mas sentiste à vontade, não foi uma coisa que Sim, porque é aquilo que eu estava a dizer. Aceitamos desafios que nos são penosos. Sim. Aquele não foi, de todo. Não, qualquer desafio em termos de escrita para mim nunca considero assim muito penoso. É um desafio e que tento sempre superar da melhor forma, e eu costumo dizer que eu gosto desses desafios de escrita, ou seja, eu espero é ser desafiado muitas vezes, porque eu gosto de escrever, portanto... E estes 45 segundos, como é que isto acontece? Os 45 segundos, muita gente pensa que ele editou um livro porque foi da pandemia, de confinamento, esteve confinado, resolveu escrever um livro. O que é certo é que este livro já está escrito desde 2013,
E foi escrito com base numa notícia que saiu num jornal. Sim. E é esse o facto verídico que dá origem ao livro, que depois tem uma parte ficcionada, mas, portanto, a história original e a base é retirada de uma notícia que eu vi no jornal. E nesse ano, porque surgiu a notícia, e eu resolvi concorrer a 2 concursos literários. O Prémio Leia e o Prémio Alves Redol. E então, eu olhei para a notícia, achei a história super interessante, comecei logo a ver potencial para desenvolver a parte ficcionada da história, achei que daria uma boa história, por causa da questão do coração, a questão do amor. Eu comecei ali logo a projetar depois de ver a notícia, e resolvi escrever uma história praticamente em tempo recorde, porque a notícia foi de agosto e o concurso literário tinha que enviar o original até ao final desse ano, até dezembro. Ou seja, escrevi a história entre agosto e dezembro desse ano e concorri aos prémios literários, ao Prémio Leia e ao Prémio Alves Redol. Não ganhei nenhum dos concursos, nenhum dos prémios, e o livro e a história ficaram guardados numa gaveta. E porquê agora? E pronto, e depois ao longo dos anos eu olhava para a história e disse, tem aqui uma história que acho que dava um livro interessante para editar, mas ok, vou reler isto, vou dar aqui melhorar isto aqui, acrescentar aqui umas coisinhas, uns capítulos e tal. E então foi um processo em que tive a melhorar o livro, a acrescentar a dar mais algum conteúdo à história. E pronto, e aconteceu, lá está, naturalmente, por acaso, sem fazer grande esforço, foi agora. E então foi lançado agora em novembro e foi editado agora, ou seja, a história já está escrita há mais tempo, há muito tempo. Portanto, não tem nada a ver com a pandemia. Não tem nada a ver com a pandemia, nem tem a ver com o facto de eu estar a escrever no confinamento, porque não foi assim que o livro surgiu. E pronto, e tem eu acho que é uma história engraçada e tem uma coisa que me agrada muito, que é uma história verídica, um facto verídico, algo que aconteceu, e que depois tem uma parte ficcionada a partir desse acontecimento real, mas o facto de ter algo real agrada-me muito. É como quando eu vejo um filme, aqueles filmes baseados em factos verídicos, eu adoro esses filmes. Também eu. E pronto, e o livro é a minha imagem, e pronto, espero conseguir chegar ao leitor. Achei curioso e aconselho-vos a comprar este 45 segundos, custa 13,96€ na UC. Estás a ver como andei aqui na pesquisa? Tu sabes. Eu sei. E tem desconto. E tem desconto, com a particularidade que vai ter a casa, não tem problema rigorosamente nenhum. Exato, é muito fácil. E depois tem a curiosidade, os pilotos que faleceram, e é uma verdade, são ambos espanhóis, um é catalão e o outro é basco. Portanto, só aqui já tem uma mistura um bocado estranha, sem dúvida nenhuma. Correr, escrever, assessor de imprensa. Deixa-me aqui fazer aqui um parênteses e dizer que tu deves ser provavelmente das pessoas que me envia mais e-mails. Nem as finanças me enviam tantos e-mails, nem a segurança social. O Bruno é a pessoa que mais e-mails me envia. O que é isto de trabalhar numa associação comercial e industrial? Isto deve ser uma... Olha, também foi, lá está, mais uma das coisas que aconteceu naturalmente, porque para além da parte do jornalismo, depois chegou uma fase em que surgiu algum interesse pelo outro lado, ou seja, pela parte da assessoria de imprensa. Ou seja, a assessoria de imprensa... que te respondiam. Exatamente, ou seja, tem o jornalista e depois tem a assessoria de imprensa, que é praticamente o oposto, ou seja, o outro lado. E surgiu esse interesse de tentar conhecer o outro lado, de saber como é que era fazer assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. Eu gostaria muito de fazer essa assessoria de comunicação e de imprensa, por exemplo, em algo mais ligado ao desporto, por exemplo, num clube de futebol. Seria Pedro muito Sá, agradável. Ponte Fino. Seria muito agradável. Pedro. Mas lá está, na altura surgiu a ACIF, porque tinha que ser a ACIF, surgiu a ACIF, e desde então, há 9 anos, se calhar 10 no próximo ano, que trabalho na ACIF como assessor de comunicação, sempre sem largar a parte da escrita, porque a escrita continua a fazer parte, não é? Continuo a escrever sempre, e o meu objetivo era viver da escrita e escrever livros, mas em Portugal acho que será muito difícil, mas lá está, não custa sonhar, pode ser que um dia se torne realidade. Quem sabe? Os 45 segundos pode ser uma bela rampa de lançamento. Esperemos, até porque a história tem tudo para que isso tem todos os condimentos. Eu sou um bocado suspeito, mas eu gosto muito da história. Fico muito contente quando pego no livro e quando olho para o livro e quando penso na história. Fico muito satisfeito com o trabalho que está aí e orgulho-me bastante.
E há sempre aquela coisa do, eu não sei se os outros escritores também sentem isso, mas eu sinto que é quando tu recebes o livro, quando olhas para os livros que te entregam em casa, e quando tu pegas no livro pela primeira vez e vês ali o teu nome e vês o livro, vês ali materializado aquilo que o trabalho que tu tiveste, veres materializado em livro, a sério, para mim é muito especial. Gratificante. É muito gratificante, sem dúvida alguma. Eu ia perguntar como é que era o teu dia, já lá vou. Até porque meteste-me aí qualquer coisa aí no meio e lá está, os podcasts têm que ser coisas necessariamente rápidas, nós estamos quase a esgotar o nosso tempo e Olha, ainda tem aqui algumas mim. coisas. Podes beber à vontade, estás à vontade, é por conta da casa. E eu ia-te perguntar qual é que, como é que eram os teus dias, porque já aqui percebemos que é uma pessoa extremamente ativa, o Bruno, mas antes disso, tocaste num ponto que é importante, nós querermos ser qualquer coisa. Mas em Portugal isso não acontece. Não vamos entrar para essa ladainha, não é? Até porque Sim, esse choradinho, não é? Tipo dizer, nós somos tão maus e estamos tão pequeninos. Mas a verdade é que o Tuga lê pouco. Lê muito pouco. E, por exemplo, contra mim falo. Sou um sujeito que lê mesmo muito pouco. Porquê que isso acontece? Tens alguma explicação? Eu acho que essencialmente isso tem a ver muito com os hábitos que te criam quando tu és mais novo. Ou seja, eu acho que o fomento da leitura, e para seres um adulto que goste de ler e que goste de livros, tem que começar a ser, entre aspas, não é ensinado, mas tem que ser incutido esse gosto pela leitura quando tu és mais jovem. E eu também, se me perguntares como é que isso deve ser feito, eu também não sei dizer-te como é que isso deve ser feito, porque eu lembro quando eu estudava e quando era mais novo, praticamente eras obrigado a ler as obras porque tinhas que fazer testes sobre as obras, tinhas que ler aquelas obras, e se calhar provavelmente as obras que tinhas que ler naquela idade em que tu tens que ler, tu não tens capacidade suficiente para entender a história e para apreciares a história. E portanto, se calhar o que acontece é que quando somos mais novos na escola, somos um bocadinho forçados a ler e ficamos com uma imagem dos livros e da leitura. Uma espécie de trauma, dizes tu? Sim, porque eu ponho-me eu penso agora, e quando penso no meu passado, eu tinha essa sensação de que estava a ser obrigado a ler uma coisa que eu se calhar não tinha capacidade. Agora sei que não tinha capacidade para perceber aquilo que tinha que ler na altura, e se calhar agora, se ler os mesmos livros que tive que ler, agora vou ter um entendimento diferente e vou apreciar muito mais, porque naquela altura não estava com capacidade para apreciar. Portanto, se calhar acho que é aqui um misto de tentares encontrar os livros certos para te incutirem a leitura quando tu és mais novo. E eu acho que isso começa com um hábito quando tu és mais novo. Não quer dizer que não gostes de ler quando és mais novo e depois chegas a adulto e até gostes, não é? Isso pode acontecer. E até porque está aqui a prova provada. Eu falei nos preços dos teus livros em tom até mais ligeiro, mas a verdade é que, por exemplo, um livro como o teu, 45 segundos, é uma coisa extremamente barata. Quer dizer, sim, eu acho que nem sequer se coloca essa parte. Não é uma questão económica. Não, eu acho que é mesmo uma questão de tu criares hábitos e de gostares de fazeres alguma coisa. E às vezes vai do experimentares também. E experimentares na altura certa e, no caso, com o livro certo. Porque eu também tenho casos de vários livros que eu pego para ler e começo a ler, e se aquilo se não estou a gostar ou se aquilo não me está a dizer nada, eu prefiro parar e abandonar o livro e começar outro, do que fazer como aquelas pessoas que vão até ao fim, tipo levar com o livro e depois se calhar ficam um bocadinho traumatizadas e pegarem no próximo já será mais complicado. O que é que andas a ler agora? Neste momento estou a ler uma biografia do David Grohl, da Storyteller, que comecei a ler agora há pouco tempo e muito interessante. Já há muito tempo que queria pegar numa biografia e peguei agora e estou a gostar bastante. Está na mesinha de e também gostava de ter esse desafio de escrever uma biografia. Não se calhar uma autobiografia, mas uma biografia de alguém conhecido que quisesse contar a sua história. Se calhar estou disponível para escrever e gostaria. Façam um favor. E gostaria. Estou cá. Se não souberem, é só quando ligarem-me que eu faço. Exatamente. Então, completamente. Até porque este podcast é visto. Olha, eu costumo dizer que nem que fosse só uma pessoa a ver o podcast já valia a pena. É como escrever. Escrever para tu guardares para ti não faz sentido, para mim não faz sentido, mas nem que tenhas uma pessoa que leia aquilo que tu escreves ou com quem possas partilhar, essa única pessoa já vai valer a pena. Se for só uma, já vai valer a pena. Claro que se conseguires chegar a mais, ótimo, não é? Mas pelo menos uma já ler aquilo que tu escreveste já é objetivo ganho. Como é que é o teu dia? Acordas a que horas? Faz o quê? És canastrão? Ajudas a esposa em casa? Ajudo. Faço muita coisa. Aliás, eu costumo dizer que eu sou muito completo. Eu faço de tudo. Consigo fazer de tudo, faço tudo com os meus filhos. Eu sou muito completo. Quem me dera poder dizer isso? Não sou. E os meus dias geralmente começam cedo, por volta das 7h30.
E é aquele ritual normal de acordar, tomar banho, tomar um pequeno almoço, levar os filhos à escola e ir trabalhar. E pronto, um dia normal de trabalho geralmente é pacífico, não tem assim grandes... Há uma coisa muito boa na ACIF, que é, não tens muitas rotinas, ou seja, é tudo muito diferenciado, ou seja, diversificado, consegues fazer coisas muito diferentes, contactar com muita gente, conhecer muita gente, trabalhar em várias áreas diferentes, ou seja, eu estou na parte da comunicação e faço assessoria, mas, ou seja, eu tenho outras tarefas que faço na associação e que eu acho muito interessantes, como organizar iniciativas, eventos, workshops, lidar com a agenda da direção, uma série de coisas que eu faço, angariar pessoas para os órgãos sociais, por exemplo, também faço muito isso. Ou seja, é muito interessante porque é tudo, todo o dia é diferente e consegues aprender bastante de diferentes áreas, não só na minha área de comunicação, mas, ou seja, é muito abrangente e consigo aprender muita coisa, e aprendi muita coisa desde que estou na associação, e o facto de conhecer muita gente e de lidar com muitas pessoas, isso agrada-me muito e nesse aspecto tenho muita sorte com o emprego que eu tenho e com aquilo que eu faço. Tu és um sujeito, se me permites esta expressão, um sujeito com muito fácil trato, portanto tu tens que as pessoas gostam todas, é com muita facilidade que se afeiçoam a ti e gostam de ti, porque és de muito fácil trato. Eu já não posso dizer o mesmo, tenho um feitio absolutamente terrível, mas... Sim, mas eu também tenho um feitio, ou seja... Difícil. Calma. Se o Bruno Marcos fosse um livro, que título é que teria? Por exemplo, o meu era definitivamente Barbosa, o rapaz da voz gostosa. Por exemplo, era assim uma coisa a roçar um bocadinho os mais de 18 anos, assim, uma coisa assim desse género. E tu? Eu acho que seria o romântico. O romântico? Sim. És romântico? Sou. Quer dizer, eu não sei se a palavra romântica é a palavra certa. O tema do livro, ou seja, os 45 segundos, o coração é o tema praticamente central da história. E o título, os 45 segundos, tem a ver também com isso, com o coração. Para quem ainda não leu, segundo os estudos, depois de bombeado o sangue do coração, demora 45 segundos a percorrer todo o corpo. E por isso se diz que vivemos 45 segundos de cada vez, porque é o bombear do coração, os 45 segundos que demora a percorrer o corpo todo. E eu sou uma pessoa muito ligada ao coração, aos sentimentos, e cada vez mais, e à medida que vou crescendo em idade, eu acho que o amor é a base de tudo. E o amor é o princípio e o fim de tudo, é a razão de tudo. É a par da família, se calhar. Eu acho, sim, mas lá está, o amor acho que é a cola entre os humanos, ou seja, se não existir amor, acho que no momento em que deixa de existir amor, ou seja, deixa de existir o mundo, provavelmente, porque é isso que nos liga às pessoas, acaba por ser isso que nos liga às pessoas. Eu acho que o amor é a razão última e o princípio de tudo, é a base de tudo, o fundamento de tudo. Eu acredito, pelo menos, e à medida que eu vou avançando na idade, vou cada vez mais acreditando que é mesmo isso. Que bela perspectiva, dou-te os meus parabéns. Olha, e eu dizia justamente que tu és uma pessoa de fácil trato. E, portanto, vou-te pedir que coloques esses aos escutadores. Foram aí propositadamente colocados para ti, exatamente. Desta marca left-right, exatamente. Esquerda-direita, ainda se lembra, porque este sujeito fez rádio. Eu vou fazer o mesmo, portanto, vou meter também os meus tapa-ouvidos. Agora estou a voltar atrás no tempo e tu vais falar aos meus ouvidos. Exatamente, vais voltar. Atenção, Bruno Marcos, está a ver o municipal não sei de onde. Isto é aquilo que eu costumo chamar de o topo da montanha. O topo da montanha, que tipo, bem. O meu topo da montanha é tipo aquilo... E eu pedi-te para colocar os escutadores e em linha com aquilo que estava... Vais-me pedir para fazer um relato? Não, pelo amor de Também Deus. não dissemos isso, eu que eu fiz relatos. Não? Pois, exatamente. E bem. Por acaso, já pensei várias vezes, será que eu estou destreinado? Será que eu ainda consigo fazer um relato? Será que eu tenho... É melhor não tentar. Mas eu acho que sim, até porque o mais certo é que isto é como andar de bicicleta. É muito fácil. Sim, ou seja, é só recomeçar, não é? É só recomeçar. Mas esse tão fácil trato faz com que tenhas muita gente a gostar de ti. Eu tenho pelo menos aqui 2 grandes amigos teus. A seguir vais perguntar o que é que dizem os teus olhos. Não, de todo. Mas já sei o que é que vais fazer. Vais-me pôr a ouvir e vais-me pôr a chorar, não é? Não queria ser o Daniel Oliveira, mas gostava de ganhar o que ele ganha. Onde é que eu já ouvi isso? Também. Pé que o diga. Portanto, vamos aqui ao primeiro. Este teu amigo gostava de deixar aqui uma mensagem. Portanto, olha para ali. Ora bem, falar do Bruno é falar de uma ótima pessoa, é falar de um cúmplice e um amigo que eu tenho para a vida
tive a oportunidade de conhecer o Bruno quando estava em contexto de trabalho e de criarmos uma amizade muito grande. Aliás, tive a oportunidade de me complementar com ele, porque na nossa vida profissional tenho a noção que ele escreve muito bem e que a minha função a nível de rádio e de televisão era diferente da dele, por isso conseguimos complementar bem. E daí também nasceu uma amizade, um acompanhamento durante toda a vida a partir daí e tornámos-nos amigos e uma relação às vezes de amor e ódio que não deixa de ser boa. Não preciso falar com ele todos os dias, ele sabe que eu estou cá quando ele precisa, eu sei que ele está perto quando eu preciso e uma amizade é mesmo essa. Falando dos livros dele, tive a oportunidade de apresentar os livros que ele lançou, alguns dos livros que ele lançou, e tive a oportunidade de tentar não fazer asneiras, o que não é fácil na minha pessoa, durante as apresentações. Acho que temos que enaltecer a qualidade que ele tem a nível de escrita, a evolução que tem ao longo do tempo a nível de escrita, e tenho a certeza absoluta que com o passar do tempo vai ainda escrever melhor, muito embora este livro, o último livro, os 45 segundos, é muito bem escrito e é um livro que quem lê consegue transformar um pouco a história naquilo que quer, ou seja, o próprio livro leva a que tu como leitor consigas imaginar mais do que aquilo que está escrito e o que é ótimo. Por isso, falar do Bruno é falar de uma boa pessoa, de um bom menino que tem algumas coisas, e não tem só coisas boas, atenção, uma pessoa que passa a correr e que nos assusta no carro, não pode ser considerada uma boa pessoa, mas acima de tudo é um bom amigo que eu vou contar para o resto da vida. E parabéns, já agradeço. Já te calavas? Agora, não já outra vez. Já chegas, ok. Isto que ele contou do carro é muito interessante, porque eu depois de ter feito aquilo que ele disse, eu fiquei super arrependido e fui-lhe pedir desculpa à noite no Messenger, porque eu estava a correr e ele estava parado nos semáforos ali perto das Lameiras e eu vi que ele estava no carro e então eu passei assim, ele não me viu, eu passei para baixo. E eu disse, vou ali fazer uma coisinha com o Pedro. E atravessei a passadeira e fui junto ao carro e cheguei-me à beira do carro e bati-lhe assim no vidro, com muita força. E ele estava ao telefone e ele não estava a contar comigo daquele lado. E então eu bati-lhe assim no vidro e vi que ele ficou realmente surpreendido comigo. E depois, na passagem da corrida, ele olhou para mim e ainda lhe fiz um sinal assim com um dedo médio. E então, depois quando eu passei novamente para baixo e vi que ele ficou assim a olhar, nem sequer olhou para mim, eu disse, ficou chateado. Vou-lhe pedir desculpa. E realmente ele depois disse que eu assustei, realmente ele deve ter assustado. Eu coloquei-me no lugar dele e não era fácil. Se fosse ao contrário, eu ficava muito lixado. Eu também. Aliás, ficava lixado com F. Mas... Pronto, como isto é um podcast, se calhar até podias dizer a palavra, depois eu Posso fazia um dizer pi, exatamente, não tem problema rigorosamente nenhum. O Pedro Reis está, que não deixa de ser curioso, foi das pessoas que mais me motiva a continuar este programa. E é uma pessoa que eu admiro bastante porque é extremamente inteligente, o Pedro. Tem um sentido de estratégia extraordinário. Aquilo que eu dizia que eu tinha a queda para a escrita e eu sempre gostei da escrita, o Pedro é ao contrário, sempre gostou mais da televisão, da rádio, sempre teve muito mais jeito do que eu para a televisão e para a rádio. Para a escrita, ok, eu se calhar tenho mais jeito, mas lá está, o meu apelo sempre foi da escrita, o dele sempre foi da rádio e da televisão, e ele faz muito bem, na minha opinião. Eu sempre lhe digo isso, faz muito bem, fazia muito bem rádio, faz muito bem televisão, e é sempre a pessoa que eu quero que apresente os meus livros, e ele geralmente aceita, e ele diz que estraga sempre tudo e que sai sempre tudo mal e não sei o que. Eu acho que não, eu acho que ele é um ótimo apresentador, um bom comunicador e essencialmente um bom comunicador, e é um prazer tê-lo como meu amigo. Eu reconheço-lhe uma inteligência acima da média, o Pedro Reis, sinceramente. Mas sim, mas tem muito mau feitio também. Muito, ainda é pior que eu. Muito mau o feitio. Próximo que te quero mostrar é também um péssimo, é mau feitio mesmo, muito mau feitio, mas é provavelmente das figuras também mais inteligentes que eu conheço e com um sentido de humor muito acima da média. E é um grande amigo teu, e que a primeira coisa que me disse foi: quando é que queres que faça? É já. Portanto,
Já deves estar a pensar quem é, já deves saber mais ou menos quem Acho é. que sim. Aí vem ele na área. Falar sobre o Bruno. O Bruno, eu conheci o Bruno há uns anos, já num espaço onde nós trabalhamos juntos. O Bruno já lá não está. O Nuno Barbosa, curiosamente, passou também por lá. E relativamente ao Bruno, em pouco tempo ganhamos uma empatia tal que nos empurrou em termos de tempo até aos dias que correm e com certeza que nos vai empurrar até ao tempo em que nós vivemos neste mundo tangível. O Bruno é um menino, ou como eu costumo dizer, uma espécie de irmão mais novo que eu tenho, que tem um humor muito característico, é um humor que nos liga porque nós somos capazes de rir daquilo que quase mais ninguém ri. Não é um humor fácil porque nem tudo nos faz rir, mas há essa ligação também porque nós gostamos mesmo de rir. Para além disso, também é conhecida a capacidade de discernimento do Bruno na resolução de algumas questões. Quando alguém precisa dele, ele não deixa ficar na mão, só não podendo é que não ajuda e portanto é um indivíduo nota 10, daqueles que nós encontramos não muitas vezes ao longo das nossas vidas. Podia ser o mesmo prédio, mas ser no primeiro e no sexto. Quem Não, for no amigo quarto do e no Bruno que o mantenha porque é amigo do seu amigo. De resto, nós somos muito próximos, tão próximos que, para além dessas duas situações, de eu ser padrinho de batizado da filha dele e de casamento dele, nós somos mesmo próximos porque até vivemos no mesmo prédio a poucos metros e, portanto, estamos muitas vezes juntos. Mas o Bruno gosto de o ter como amigo, porque sempre que é preciso conversar sobre alguma coisa, seja desabafar, seja só jogar a conversa fora, como dizem os nossos irmãos do outro lado do Atlântico, é sempre bom estar com ele. É um grande amigo, é também um grande profissional porque é muito, muito focado no trabalho, é um excelente escritor. E eu espero muito bem que ele vingue nessa área, na escrita, porque nós temos que correr atrás daquilo que sonhamos e correr atrás daquilo em que acreditamos, e eu acredito que o Bruno vai ser um escritor que vai deixar naturalmente aí marca no panorama da escrita nacional. Portanto, Bruno, aquele grande abraço, sabes que podes sempre contar aqui com o teu irmão mais velho, e porque eu sei que subindo as escadas posso bater-te à porta e tu abres sempre a porta, portanto é disso que se trata. Amizade até ao fim, até deixarmos de estar cá, mas uma amizade que quero que perdure, e espero bem que esta palavra perdure seja também que encontre espelho em ti. Obrigado por seres-me ouvido. Encontra certamente. Podes tirar os assustadores. O Jorge Humberto é. Olha, aquilo que eu falava há pouco de eu ter a felicidade de me encontrar com as pessoas certas, nos locais certos. Estão aqui dois bons exemplos. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Porque por acaso conheci os dois no mesmo sítio, ou seja, quando trabalhava na Editav. E lá está, e ficaram para a vida. E eu costumo dizer que, e se puxar atrás a fita, ou seja, se calhar não tenho muita gente que guardei das minhas passagens todas por externato, Universidade de Minho, mas, ou seja, são poucas, mas são as certas e são as boas. E estes dois exemplos são aquilo que eu falava há pouco de ter a felicidade de me encontrar com as pessoas certas e de encontrar boas pessoas no caminho. E acho que tenho tido essa felicidade. Não sei se por algum mérito meu, mas também não me interessa muito saber isso, mas que tenho tido o encontro com muitas pessoas e a felicidade de ter encontros com essas pessoas que são enriquecedoras para eu acho que não sei se ele diz ali outra coisa, que é aquela parte do ser focado, e há aquilo que te perguntavas há pouco do título para o meu livro, se calhar podia ser outro, que era o perfeccionista, porque eu sou extremamente perfeccionista. Quando me dedico a fazer alguma coisa tem que sair bem, ou seja, eu esforço-me para aquilo sair bem. Mas também com a idade já começo a ver as coisas de outra forma, que é quando tu tentas fazer uma coisa e queres que saia super bem à primeira, ou estás a planear aquilo de tal forma
com tanto planeamento que acabas por não realizar nada. Eu prefiro então realizar, mesmo que não seja perfeito ou que não seja aquilo que eu idealizei, e depois ir melhorando, do que não fazer nada. Ou seja, ficares ali no planeamento sem fazer nada não é a solução. Ou seja, às vezes mais vale fazer não tão bem ou como tu queres e depois ir melhorando do que não fazer nada. Portanto, isso chama-se experiência. Mas deixa-me tem a ver só com acrescentar isso, aqui um pormenor interessante. Eu costumo dizer isto muitas vezes, que é as pessoas, quando são bem formadas, são bem formadas de qualquer maneira. Portanto, se vem de berço, ou a própria pessoa tem essa capacidade de ser bem formada, acho que a coisa flui de forma absolutamente natural. Estamos quase a fechar e já passou no instante. Isto foi mesmo rápido. Tem ali a produção sempre a chamar-me a atenção. Já passou mais 10 minutos. Portanto, Barbosa, despacha-te. É o que eu vou fazer e vamos praticamente fechar isto. Antes de pedir uma mensagem final, e não sei porque eu estou com esta voz mais coloquial, mas é uma coisa que eu gosto de fazer de vez em quando, armado em parvo. Mas vamos para o meu quiz. Pois eu vi O Carvalho e os seus ouvintes têm sempre um quiz. Sim. São as chamadas frases míticas, aquelas que... Tenho que completar, não é? Tal e qual. Aqui vai a primeira. Estive Não sei se atento. estás preparado, porque isto requer... Como é que eu ia dizer? Requer. Portanto, vamos a isto. A primeira é: já obtive essa informação? Ontem? Não. Já obtive essa informação dramática. Ok. E assim com os olhos. Segunda frase: vou ter de abandonar porque tenho uma consulta Daqui a pouco. às 5 da tarde. Eu devia ter estado atento a esta parte na outra. Que acho que algumas são repetidas. Penúltima: cheguei ao pé dela e disse: vou-te comer e... Comi. tal e qual. Mas é. E para finalizar, esta que é, para mim, Val de Cambra é... Uma cidade. Val de Cambra é um mundo. É um mundo. Costumava-se dizer que as aves é um mundo. Também. Não é? Famalicão também é um mundo. Também é um mundo. Também é um mundo extraordinário. O seu tamanho, não é? Mas é um... Sim, à sua... dimensão. tal e qual. Bom, é o Carvalho e os seus ouvintes. Tiveste o prazer de ser o segundo convidado. Gostava que me deixasse uma mensagem final. Eu vou aconselhar a quem me segue a comprar estes 45 segundos. Isso sim, isso é essencial. É muito importante. Barato. E se quiserem um autógrafo também gratuitamente, eu facilmente Na faço boa. uma dedicatória, um Tranquilo, autógrafo. tranquilo. E sem qualquer problema. Antes de irmos então aos patrocínios, que mensagem gostavas de deixar? Olha, se calhar ficar um bocadinho naquilo que eu disse há pouco sobre a parte do amor. E dizer que acho que isso é essencial e que é aquilo que nos une a todos, e portanto se puderem ter um bocadinho de amor para dar aos outros e colocarem também muita paixão em tudo aquilo que fazem, e a tal resiliência que o Jorge falava, e de não desistir e de correr atrás dos sonhos, acho que isso é essencial. Corrermos atrás dos nossos sonhos e colocarmos amor e paixão em tudo aquilo que nós, em todas as pequenas realizações que nós temos e que fazemos. Acho que é o essencial, e essa é a mensagem que eu deixaria para que as pessoas reflitam um bocadinho. E aquilo também que o Pedro dizia há pouco do livro, ou seja, de fazer as pessoas pensarem e com a história pensarem naquilo que está lá escrito, e acho que isso é importante. As pessoas tentarem refletir sempre bem nas coisas todas que vão acontecendo na vida de cada uma, e essencialmente isso, nunca desistirem de lutar por aquilo em que acreditam, por A tal aquilo velha que história querem. que falavas há bocadinho, que é Por aquilo- podcast. Não é que seja só para uma pessoa. Sim, Fazer, acho que porque sim. não? Se tu te sentires realizado e se fizeres as coisas com paixão e gostares daquilo que estás a fazer, por que não? E se fazes dessa forma, com paixão e com amor, e se colocas essa paixão em tudo aquilo que tu fazes, certamente que as pessoas vão querer que tu partilhes. Absolutamente. E acho que isso é essencial, é tudo aquilo que tu fazes, partilhares. E é isso que eu faço, é escrever e partilhar com as pessoas, porque é isso que para mim faz sentido, e tento sempre colocar essa tal paixão, esse tal amor em tudo aquilo que eu faço. E é esse o lema, se quiseres. 15 de setembro de 1982 foi a data em que nasceu Bruno Marques. Deixou-me aqui a pensar, e quero que observem, olhem para mim agora e a seguir olhem para ele e percebam, porque há gente que tem sorte, olhem para aquele cabelo e olhem para o meu. Quer dizer, Mas olha que isto aqui sabes sempre que impecável. isto cobra muita coisa já, tipo assim, umas entradas. Ok, mas eu também não vou discutir contigo. Agradecimentos à Door of Dreams,
à minha senhoria. Pois é, gama senhora que é a senhoria. Mas eu estava a pensar nisso, aqueles apoios todos que estão ali são realmente... Pois é, ninguém não se inventa aqui. Ao meu padrasto, também. CCHs, do amigo Carlos Silva. Ao Classe, Petó. Vieste cá. Estas que era só vir cá comer, beber Fanta e tal. Toma. Marcadamente, da minha querida psicóloga Paula Campos, e como é lógico, da Zona Sport Eventos e Comunicação, uma empresa que é a melhor da rua São João Pedra Leital, em Requião. Também não há mais nenhuma. E portanto, fechamos este É o Carvalho, seus ouvintes. Vamos ver se é no próximo, o terceiro, que vamos ter o homem que tem, entre milhares de contactos, o número do Tony Carreira. Fiquem para ver. Até lá, um bom ano. Bruno, obrigado por teres aceitado o meu convite. Obrigado. Foi um prazer. Convite. Sabes que é sempre um gosto estar contigo e falar contigo. Muito obrigado. É recíproco. E fechamos. Portanto, está feito. Até uma próxima. E agora vou fechar com aquela frase mítica que fechava, por exemplo, na Rádio Barcelos, que é: vão para dentro, que está um bocadinho de frio. Até à próxima. Acabamos o programa de hoje. Não foi lá grande coisa, mas o próximo é que vai ser mesmo bom. Ou se calhar não. Julgo até que as autoridades deviam fechar isto. Bem, até logo. Ok. Mano, vais-te olhar para aqui, para este... Deixa eu ser para ti também. Não, mas olha para aqui, para a câmara, a dizeres... Ok. Olá, sou o Bruno Marques. Estou no É o Carvalho, senhores ouvintes, take 1. Mas só bate no final. Claro, lógico. Eu nunca fui realizador de cinema. É bem. Anda lá. É aí em cima, amor. É em baixo. Olá. Tá bom, agora. Podemos começar? Sendo que este convidado é um convidado muito bom também. Pronto. E é nesta altura desempenha também as funções de... eu tinha aqui escrito isso, portanto vou começar esta toda do princípio outra vez, porque já sabia. Claro. É os bloopers. Bloopers. Temos bloopers. Acabou.